sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Vai para o versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100%, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Tornou a Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Algumas traduções dizem água viva. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Deus seja louvado pela sua palavra. Oremos ao Senhor. Procura saber se do teu lado tem um pai. Procura ver. Se você não sabe, pergunta: você é pai? Você tem filhos? Procura saber. Você está do lado do teu pai? Você pode abençoar esse pai agora? Vamos já fazer isso nesse momento? Se você não está do lado do teu pai, procure um pai para que você possa abençoá-lo nesse momento. Tem dois pais lá no fundo. Tem dois pais lá. Vamos abençoar a vida desses pais. Ore por eles. Invoque o nome do Senhor. Chame a presença do Espírito Santo. Chame o Espírito de Deus para ministrar o coração desse pai nessa noite. Pai amado, em teu nome nós queremos invocar a presença do teu Espírito Santo nesse lugar. O Senhor está conosco nessa noite. O Senhor quer ministrar os nossos corações.
Pai, o desejo do teu coração é que nós, como pais, possamos viver os teus sonhos, os projetos do Senhor para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos e faça-nos entender que se nós vivermos os teus sonhos, ainda que os nossos poços sejam entulhados, sejam cheios de terra e pedra, Senhor, em nome de Jesus, nós vamos refazer esse caminho, e tudo aquilo que foi roubado da nossa vida, nós vamos reaver. O Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos fazer crescer, e nós vamos ser homens abençoados do Senhor. E a graça do Senhor será conosco, o Teu Espírito Santo está conosco, e vai nos orientar naquilo que nós devemos fazer. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, toda disposição contrária à soberana vontade, à completa submissão do nosso desejo, à vontade do Senhor, caia por terra nessa noite, e que fique sabido, Senhor, em nós e através de nós, que existe Deus em Israel, Deus que fala, e é um povo que obedece a sua voz, e a paz e a homens consagrados ao Senhor, cuja alegria deles é agradar o coração do seu Pai Celestial, é viver os sonhos de Deus. Abre os nossos olhos para que possamos ver que o Senhor dos nossos dias ainda está contemplando o sonho do Senhor revelado ao nosso pai Abraão. Abre os nossos olhos para que possamos entender que, submissos à tua vontade, à tua palavra, obedientes a ela, nós participaremos desses sonhos. Em nome de Jesus, fala conosco, para a glória do teu nome. Toda disposição contrária nós repreendemos no nome do Senhor. Em nome do Senhor oramos. Amém. Eu não sei se a igreja está sabendo, mas está no boletim. Isso tem a ver com a mensagem. Homens que vivem o sonho de Deus. Será que nessa noite eu prego para homens, para pais, falando de uma forma especial que é de pai, para pais que querem viver ou estão vivendo o sonho de Deus para a sua vida? Pai, você gostaria de viver o sonho de Deus para a sua vida? Amém? Amém? Cadê os pais? Quem é pai que levanta a mão? Deixa eu ver. Quem é pai? Quem é pai? Pai, avô, né? A gente já está avô, bisavô. Glória a Deus por isso. Você quer viver o sonho de Deus para a sua vida? Então se prepare para algumas coisas que vão acontecer. Ok? Eu quero comunicar à igreja, já é notícia oficial, e os homens pais especialmente têm a ver com isso, porque isso é bíblico. A declaração está na parte final do boletim. Quem está com o boletim, por favor, acompanhe lá. É com muita alegria que nós informamos hoje já na escola dominical que a 5ª região eclesiástica, quem não sabe, nós estou informando, a Igreja Metodista Nacional ela se divide em regiões eclesiásticas, e já havia sido criado a 7ª região, multiplicou, a 7ª região já havia sido reconhecida na Baixada Fluminense, que seria a antiga 1ª região. Agora a 1ª região lá existe a 1ª e a 7ª, e agora, baseado no comunicado do Colégio Episcopal, noticiado pela COGEAN, a Coordenação Geral de Ação Missionária, no dia 29 de maio passado, foi criada também no Brasil a 8ª região eclesiástica, que compõe o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Tocantins, parte do território regional. Esse território que fazia parte da 5ª região, a partir do dia 29 de maio, passa a constituir-se 8ª região eclesiástica da Igreja Metodista Nacional. Ou seja, no início desse ano, nós tínhamos 6 regiões, 6 regiões eclesiásticas e 2 regiões missionárias, a Rema e a Rema. Éramos 6. A partir de agora, nós somos 8 regiões missionárias e 2 regiões missionárias, Rema e Rema. Ou seja, estamos crescendo para a glória do Senhor. Ou seja, a Igreja Metodista está vivendo o sonho de Deus para ela. Porque quando nós entendemos que Deus tem um sonho para a minha vida, o desafio é que nós, logo após entendermos isso, nós venhamos a participar desse sonho de Deus na nossa vida, amém? Então Deus quer que você participe do sonho dele. Pai, Deus quer que você
participe do sonho que Ele tem para você como homem de Deus na terra. Amém? Você pode dizer isso comigo? Sou pai. Repita comigo, sou pai. E Deus deseja que eu participe do seu sonho na terra. Amém? Você dá glória a Deus, é isso? Agora, algumas coisas vão acontecer. Nós somos pais. Falando de pai, nós falamos de família. E como nós sabemos, na família de vez em quando surgem alguns entreveiros. Não é verdade? Alguns acontecimentos estão se passando na vida de Isaac. Nós lembramos muito de Abraão, ouvimos muito sobre Abraão, o pai da fé. Mas poucas vezes nós damos continuidade à história. Isaac, na realidade, ele faz parte do sonho de Deus, parte da visão que Deus havia colocado no coração do pai de Isaac, Abraão. Só para nós lembrarmos, o que o Senhor está prometendo aqui por duas ocasiões nesse texto, Ele simplesmente está repetindo para Isaac o que ele já havia falado para o seu pai Abraão. Isaac, ele foi formado num ambiente de fé. E quando os nossos filhos são criados num ambiente de fé, eles têm um destino e uma postura na vida totalmente diferente daqueles que não foram formados num ambiente de fé. Por quê? Porque eles entendem, e as gerações futuras vão entender com muito mais clareza, que a partir da experiência do seu pai, eles já são desafiados por Deus a viverem o sonho de Deus para a vida deles, amém? Então eles já conhecem algo de Deus, Deus já tem se revelado às suas vidas. Não precisava perguntar para Isaac que Deus agia de umas formas meio estranhas, meio fora do padrão. Quando Deus age, Ele vai nos desafiar em situações adversas. Viver o sonho de Deus na terra não significa que tudo vai ser simples e vai ser fácil. Na casa de Isaac havia problemas. Se você der uma olhadinha na história, lá no começo da família de Isaac, você vai perceber que Isaac casou-se aos 40 anos com Rebeca, sua esposa era estéril, e ela vai só receber os seus dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó, com 60 anos. E esses dois filhos já disputavam ali um lugar de primogenitura no útero da mãe. Você imaginou que situação complicada? Dois meninos. Seria mais ou menos assim. Vou pensar na minha filha que está grávida do Daniel, que em vez do Daniel, ela teria o Daniel e Jacó na barriguinha dela. O que você acha disso, Tiago? Ô Jesus, aumenta a renda, aumenta as fraldas. E o Daniel e o Jacozinho ficassem lá brigando para ver quem é que vai nascer primeiro, como se eles soubessem. Quem nascer primeiro vai ter privilégio da família. E a Bíblia ela relata exatamente isso. Já começa lá no útero da mãe uma discussão familiar entre os dois irmãos. Dois irmãos com corações totalmente distintos, totalmente diferentes. Nós, como pais, sabemos, quem tem mais de um filho, que nenhum filho é igual ao outro, que os filhos eles se posicionam de forma totalmente diferente aos fatos da vida. É ou não é verdade? Alguns trabalham em certas situações com muita tranquilidade, outras têm uma dificuldade e precisam ser motivados a superar essa dificuldade. A diferença é que Esaú e Jacó estavam dentro de uma família que já fazia parte do sonho de Deus para as suas vidas na terra. Isso faz toda a diferença. Quando eu entendo que Deus me chamou para viver o seu sonho na terra, isso faz toda a diferença, meus irmãos. Quando ouvimos esse texto, nós ouvimos falar de uma fome que se abate na terra. E para um pai não ver a necessidade da família provida, isso aperta-lhe o coração, isso gera uma certa angústia. E este homem, pai, certamente vai começar, pais com responsabilidade, que entende a sua visão de participação de um homem dentro de casa, vai começar a buscar recursos para prover a necessidade da família. Quando surge fome na terra, o texto é muito claro. Isaac estabelece um plano, um projeto, buscando uma alternativa. A princípio ele quer ir para o Egito, mas o plano do Senhor não incluía o Egito. O sonho de Deus não incluía o Egito. O Egito não fazia parte daquilo que Deus havia prometido para o pai Abraão, para o pai de Isaac. E Deus fala para ele: muda sua rota, em vez de ir para o Egito, vai
para a cidade de Gerar. E a Bíblia diz, como nós lemos no versículo 8, Isaac, pois, ficou em Gerar. Repita comigo, Isaac ficou em Gerar. Talvez ele tivesse tido problemas em Gerar, talvez a cidade não fosse aquele, o lugar não fosse aquele que ele sonhasse, mas Deus havia previamente dito para ele: fica aí, nesse lugar eu vou falar com você, nesse lugar eu vou fazer algo especial na sua vida. Não é a tua terra ainda, era a terra dos filisteus, terra dos inimigos. Irmão, terra dos inimigos, repita comigo, terra dos adversários. Você se sente confortável na terra dos adversários? Você fica confortável? Ninguém fica. Agora, quando nós observamos a obediência de Isaac, até mesmo na terra dos seus adversários, Deus faz com que Isaac prospere. Isaac começa a crescer, e o texto é muito claro, versículo 13: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. O primeiro plantio que Isaac fez, já deu a 100 por 1, o cêntuplo, produziu 100 vezes mais. Quando Jesus fala de crescimento, prosperidade, ele fala de semeadura, e quando ele fala da semeadura feita na visão do sonho de Deus, ele começa nessa medida, que nós vamos prosperar a 100, 60 e 30 por 1, amém? Portanto, Isaac começou com quanto? Ele já começou onde? Ele começou no topo. Repete comigo, no topo. Isaac começou por onde? Por cima. E ele estava onde? Na terra dos seus inimigos. Faça um comparativo, homem de Deus. Você também, de certa forma, não está na terra dos seus inimigos? Nós não vivemos no mundo, e a Bíblia diz em 1 João que esse mundo jaz do maligno, amém? Portanto, é a terra dos nossos adversários. É essa terra que nós somos desafiados a conquistar. Se nós entendemos que Deus tem para nós um sonho no lugar onde nós estamos, ainda que seja a terra dos nossos adversários, quando nós lançarmos a semente à terra, a palavra nos garante, Deus vai fazer com que a nossa semeadura produza a 100 por 1, ainda que seja na casa dos adversários. Você dá glória a Deus, é isso? Mas pastor, isso não acontece na minha vida. Bom, não acontece por um fato muito simples. Esse mesmo Isaac é aquele menino que aos 12, 15 anos de idade subiu com o pai para adorar ao monte, e de repente ele sabia que para adorar o Senhor deveria haver ali um cordeiro para o holocausto, para o sacrifício, e quando ele está subindo ao monte para adorar, ele vê o cutelo, ele vê a lenha, o pai coloca a lenha nas suas costas, mas ele não vê o cordeiro. E quando ele está subindo para o monte para adorar com seu pai, ele fala: pai, onde é que está o cordeiro? A resposta do pai é a resposta de um homem que acredita que se ele viveu o sonho de Deus na terra, Deus vai providenciar para ele o que ele necessitar no momento oportuno. E a resposta do pai Abraão foi: Deus providenciará para si um cordeiro. Amém? Deus já providenciou para si um cordeiro. O nome dele é Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, Pai, em Jesus Cristo, todas as promessas de Deus são liberadas sobre a sua vida. Você dá glória a Deus, é isso? Você bateria a palma para o Senhor? Você fica leve com isso? Isso é tão verdade na vida de Isaac, que logo os filisteus percebem que ele cresceu. O homem está muito rico, tem muitos servos, está poderoso. Ele agora tem força até mesmo para conquistar a terra dos filisteus. Um homem, irmãos, que tem a visão de que Deus tem sonho para a sua vida, ele não pode ter dificuldade de mudar a rota dos seus planos. Nós muitas vezes, por teimosia nossa, invocamos um certo tipo de coisa e achamos que o caminho é por aqui, e vamos insistindo com isso, e vamos insistindo com isso, e vamos insistindo com isso. Uma das características que nós vemos no caráter de Isaac é que Isaac não faz aquilo que lhe agrada, ele não faz aquilo que ele quer, mas ele está preocupado em agradar o coração
direção do seu Senhor, ele está preocupado em ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. Homem de Deus, todas as vezes que o Espírito Santo falar com você e você obedecer, tudo aquilo que você fizer para a glória do Senhor terá a bênção e a multiplicação de Deus. Será multiplicado pelo Senhor. Deus foi muito claro, falou para ele em dois momentos diferentes, em terras diferentes: eu vou te abençoar e vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar. Querido, nós não somos abençoados porque mereçamos ser abençoados. Isaac não foi abençoado porque ele merecia ser abençoado. Não, mas Isaac já tinha a visão de que Deus tinha um sonho para a família dele. E quando Deus tem esse sonho e nós entendemos que Deus vai dar a direção do que nós temos que fazer e dependemos única e exclusivamente do Senhor, aonde estivermos e com quem estivermos, tudo o que fizermos será abençoado por Deus. Família não é lugar de problema? De vez em quando não pinta um clima? Às vezes pinta mais do que um clima. Dá uns rolos meio engraçados na família, né? Dá umas coisas meio esquisitas. E parece que nós já não estamos vivendo mais o sonho de Deus. Isso não é verdade. Não é porque nós estamos vendo algum problema dentro da família ou em qualquer área da nossa vida que nós abandonamos o sonho de Deus. Deus está nos dizendo que nós precisamos reprogramar a nossa bússola espiritual e precisamos perguntar ao Senhor se é essa a direção que nós temos que tomar, se é esse caminho pelo qual nós devemos andar. Isaac não tinha nenhuma dificuldade com relação a isso. Ele era um homem prontamente disposto a retomar até mesmo aquilo que foi tirado do seu pai. O texto nos fala, e uma das características que eu vejo no caráter de Isaac é que Isaac trabalha com coisas que para alguns seriam muito complicadas, como perder aquilo que você acha que é teu. Você olha no texto, me acompanha aí, por favor, dá uma olhadinha aí, versículo 15. E por isso lhe entulharam todos os poços, não foi um não. Para quem cria ovelha, irmãos, água é fundamental. Água é fundamental para todo mundo. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque: vai embora dessa terra. Isso acontece uma vez. Olha para o texto, versículo 18. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água. A minha tradução diz água nascente. Fala comigo, água viva. Aqueles homens eram especialistas em cavar poços. Eles eram especialistas em achar água. Eles dependiam da água. Depende até hoje. Nós vemos a crise da água que nós estamos vivendo. Talvez nós nos acomodássemos com a ideia: olha, meu pai abriu aquele poço, no caso de Abraão, muitos poços, era um homem rico também, um homem de poços. Os filisteus vieram e entulharam os poços, encheram de pedra, encheram de terra. Muitos de nós nos conformamos com algumas coisas, mas Isaac não é assim. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que entende que o Senhor tem um plano para ele, um sonho para ele, ainda que algo lhe seja tirado na vida, se o Senhor pedir para ele fazer o caminho de volta, ele vai fazer esse caminho de volta. Entulhar os poços, socá-lo com pedra, socá-lo com terra, significa roubar-lhe a esperança. Se tem algo que um homem de Deus cuida na sua vida, entre as muitas coisas, é a sua fonte de esperança. Nós vivemos sem muitas coisas. Eu consigo viver sem muitas coisas, você também. Mas nenhum de nós sobrevive muito tempo se no nosso coração não houver esperança, não é verdade? Por pior que esteja a coisa, nós precisamos sentir o poder da esperança brotando em nossa alma. Aliás, é nessa circunstância que a palavra de Deus em Romanos diz que nós somos salvos. A Bíblia diz que nós somos salvos pela esperança que está no nosso coração, dada pela presença do Espírito Santo. Um homem de Deus que vive o sonho de Deus, o seu coração brota esperança.
por mais que ele encontre poços fechados, ele não tem nenhuma dificuldade de desentulhar esses poços, de fazer esses poços que não servem para matar a sede de ninguém, voltarem a ser poços de água viva. Jesus é aquele que é a fonte da água da vida. Quando Jesus está presente, os nossos poços são desentulhados. A esperança, ela brota novamente do nosso ser, e junto com a esperança, Deus coloca a sua alegria. Abraão recebeu uma promessa do Senhor, e quando Deus faz a promessa, Deus está dizendo: sou eu que vou fazer. Pai, homem de Deus, na sua vida com a família, no negócio, até mesmo na igreja, às vezes você tem perdido a esperança porque alguns dos seus postos em algumas áreas da sua vida estão sendo entulhados, talvez pela enfermidade, pelo problema financeiro, relacionamentos rompidos. Você olha para a sua vida, é só poço fechado. Aonde eu vou beber água? Aonde está a fonte da água da vida? Isaac não ficou questionando aonde eu vou achar água. Quando Isaac viu o poço fechado, o que ele fazia? Por que será que esse poço está fechado? Era isso que ele fazia? Se ele viu o poço fechado, ele sabia que aquele poço era do seu pai, o que ele fazia? Chamava os seus servos e fazia o quê? Abre. Se viessem os adversários, socaram o poço de novo, o que ele fazia? Ele não entrava em atrito, discussão, ficava perdendo tempo, gastando a sua alma. Amados, nós como pais erramos nisso. Muitas vezes alguns poços na nossa vida foram entulhados, cheios de pedra e terra, e nós esquecemos que o Deus da promessa, que prometeu estar conosco e nos abençoar e nos fazer crescer, está presente e continua presente conosco. Mão na picareta, rapaz, pega a tua pá, começa a cavar. Começa a cavar. Mas eu não vejo água, eu não enxergo água. Quando você está no centro de uma crise, de um problema, você não enxerga água. Você não vai achar água tão fácil, ela não brota porque você está querendo. Nós temos que nos dar um trabalho. Educar um filho, por exemplo, ficar sonhando, se eu ficasse minha esposa e você, pai querido, pai amado, pai que vive o sonho de Deus para a sua vida, se você tivesse pego o seu bebezinho no colo e ficasse só contemplando, falar: que lindo, ai que maravilha, ele é tão bonito, chega a parecer com o papai. Mas se você não tivesse dado o trabalho de cuidar dessa criança, literalmente dar a sua vida por ela, todas as vezes que esse filho chamou por você, você estava ali. Todas as vezes que esse filho teve crise na escola, eu me lembro, irmãos, até hoje, de algumas crises que meus filhos viveram na escola. E eu peço perdão a Deus, já pedi, viu, gente? Fica tranquilo. Teve caso de coleguinha na escola lá, que a minha esposa, quando chegava o fato em casa, teve uma época, a Johanna era bem comportadinha, então ela dificilmente se metia em crente. Ela saía de casa sorrindo e voltava sorrindo. O Natan era um pouco diferente, às vezes ele saía sorrindo e voltava chorando. A coisa era meio complicada com ele. A Johanna não tinha muito trabalho, era amiga de todo mundo, sempre tranquilinho. Mas o Natan tinha uma facilidade para fazer inimigo. Eu falei: mas que negócio é esse? E um dia ele estava no colégio em Santa Catarina, e um dia ele chegou em casa e falou: pai, chegou desesperado. Eu fico imaginando meu filhinho, teu filho muitas vezes chegou desesperado em casa, um problema que para ele parecia tão grande. Não é verdade? Do ponto de vista dos nossos filhos, seus problemas são os maiores que existem. Agora, o nosso ponto de vista de pais, para os problemas que os nossos filhos vivem, ou qualquer outra pessoa que vive ao nosso redor, não pode ser tão grandes. Porque se na vida dele está faltando água, nós sabemos como encontrar água, nós sabemos quem é a fonte da água, e se tiver que botar a mão em picareta e fazer buraco para achar água, nós vamos fazer. E se tivermos que ensinar os nossos filhos a fazer isso, eles também vão fazer, porque o final do nosso trabalho não vai ser um trabalho vão, porque a Bíblia garante isso, a palavra do Senhor não se perde, ela não mente. O
o nosso trabalho nunca é vão no Senhor. Se nós trabalhamos no Senhor, Deus realiza através de nós os sonhos que Ele tem para a nossa vida. Você dá glória a Deus a isso, meu irmão? Não é fácil ser pai no tempo de hoje. Está cada dia mais complicado. Está cada dia mais difícil os nossos filhos acharem água aí fora. Mas se temos que botar a mão a picareta, pá. Se temos que trabalhar, e vamos trabalhar, ensinando os nossos filhos os princípios eternos do Senhor, e eles seguirem o nosso exemplo, como Isaac seguiu o exemplo do seu pai Abraão, ainda que esteja em terra de inimigos. Eles vão saber, quando nós não estivermos mais aqui, o que fazer para encontrar a fonte da água eterna, que é capaz de saciar-lhes a alma. Quando eles estiverem nas crises mais profundas, eles vão saber o que fazer para encontrar aquele que é a fonte da vida, Jesus Cristo, Senhor de todas as coisas. Abraão já havia morrido, já foi enterrado, agora é com Isaac. Isaac não tem a menor dificuldade, ele acha com muita facilidade água para a sua necessidade. Pai, se os teus filhos estão pedindo água da vida, e você sabe que Deus tem uma visão e um projeto para você, um sonho para você, você pode estar numa situação mais complexa e aos nossos olhos mais difícil. Pode ter gente querendo entulhar os teus poços, encher de pedra ou terra. Ou nós vamos limpar esses poços, ou nós vamos cavar poços novos. O fato é, nós vamos encontrar a água da vida. Homem de Deus, não se desespere. Os tempos que nós vivemos são difíceis, e a tendência não é melhorar, mas independente disso, a presença do Senhor é conosco. Amém. E o Senhor vai ser a fonte de água a jorrar para a eternidade da nossa vida. Amém. E quando chegar a vez dos nossos filhos, eles vão saber o que fazer. Falando dessa experiência de Natan na escola, teve um dia que ele chegou em casa tão desesperado, a Marlene lembra disso, e teve um rapaz maior do que ele, Claudinho, e esse rapaz encrespou com o Natan. E você queria me ver, hoje eu já mudei, gente, eu cresci, larguei minha chupeta em casa e tive que aprender a ser homem de Deus. Ele chegou e falou: pai, tem eu nem lembro o nome do menino, então resolvi ficar um pouco réu. Ele falou: pai, tem um menino lá que falou em mim que se eu aparecer na escola amanhã ele vai bater em mim. Você lembra disso? Padre Alfredo Rohr era o nome da escola que eu estudava. Irmãos, eu não tive dúvida, eu bati na escola no dia seguinte. Eu sou um pai participativo, viu? Especialmente nessa área. Muito participativo, você não faz ideia de quanto. Ele falou: tem um menino lá que falou que se eu aparecer na escola amanhã ele vai bater em mim. O que eu faço? Conversei com a minha esposa, conversei com a Marli, graças a Deus por Deus, nossa esposa. Eu falei: o que nós vamos fazer agora? Ele falou: nós vamos mandar o nosso filho normalmente para a escola. Só que amanhã, ao sair da aula, eu vou estar lá. Eu quero saber quem é esse menino. Eu fiquei esperando a sair da escola. Quando o Natan saiu, ele veio correndo em minha direção, com medo de apanhar. E quando ele saiu, eu perguntei para ele: quem é o rapaz que te abençoou? Ele falou: é aquele lá que estava na frente. Gente, olha, Senhor, me perdoa. Já pedi perdão ao Senhor. Eu vi meus poços todos ali entulhados, cheios de terra. Eu falei: eu vou arrebentar com esse cara. Quando eu olhei a estatura do rapaz e a minha, eu falei: dá para encarar. Irmãos, mas imagina que maldade, um adulto batendo uma criança, isso é covardia. Mas eu me contive até onde deu para conter. Eu me lembro que eu fui atrás do rapaz, eu cheguei, bati nas costas dele assim e falei: menina, você não me conhece. E Natan dentro do carro. Você não me conhece, mas eu quero te dizer que sou pai daquele rapaz ali. E mostrei para o Natan. E disse para ele: se você tiver qualquer tipo de problema com esse rapaz, você tem a liberdade de me comunicar, porque eu sou responsável por ele. Eu só quero dizer uma coisa: aquele rapaz não é teu inimigo, ele quer ser o teu amigo na escola. Você quer ser amigo dele? Eu me lembro que o menino fez assim para mim e falou: eu quero. Pastor, por que o senhor está contando essa história esquisita, história de criança com um adulto?
Irmãos, porque é dessa forma que os teus adversários olham para você. Isaac, não era Isaac que ele via. O diabo não vê a mim ou vê a você, homem de Deus, que vive o sonho de Deus para a sua vida na terra. Ele vê a poderosa sombra do Senhor Jesus que te guarda e te protege. O diabo não tem qualquer medo de você ou de mim, mas ele treme na presença do Deus vivo. Não é por você, é pelo que está em você, é pela palavra viva de Deus que opera no seu coração. Isaac deixou operar no seu coração a palavra viva de Deus, e o Senhor falou: eu vou te abençoar, e você vai ser multiplicado na face da terra. E ainda que ele tivesse enfrentado algumas contrariedades, alguns problemas da sua família, Isaac entendeu: por onde eu for e aonde eu for, o meu Deus é comigo. E tudo que eu fizer, se eu fizer para a glória do Senhor, o Senhor que prometeu vai fazer com que eu seja um homem abençoado. E tudo que eu fizer vai ser multiplicado e vai crescer. E as pessoas vão perceber que eu sou um homem diferenciado, não melhor, mas diferenciado, porque a palavra de Deus é viva e operante na minha vida. Homem, pai, você é chamado pelo Senhor para fazer parte desse projeto do Senhor. Deus tem um sonho para você na terra, e Deus quer realizar esse sonho e fazer de você um conquistador, um guerreiro, mas lute com as armas certas. Aliás, lembrando da história do Natan, depois daquele dia, ele nunca mais retornou ao assunto. Isso quer dizer que o problema foi resolvido. Lá em casa é assim que funciona. Quando a coisa vai para uma situação meio esquisita e minha família está meio desorientada, minha filha é casada hoje, Tiago é testemunha, né, Tiago? Se ela está com uma coisa meio enroscada, né, desde que não seja com o marido, porque com o marido ela resolve. Está com algum problema lá que envolve a nossa família, seja de que ordem for, ela chega no pai e pergunta: pai, o que o senhor acha disso? Eu confesso, irmãos, que muitas vezes eu não tenho resposta para os meus filhos. Eu, pessoalmente, ainda não tenho palavra para o assunto, mas uma coisa eu sei: eu vivo os sonhos de Deus para a minha vida, e se eu precisar de orientação de onde tenho que cavar poços, Deus vai me dar a orientação, e vai dizer: fica aí e trabalha, porque aí você vai ser abençoado, e vai ser multiplicado, e vai ser poderoso nesse lugar. Deus não muda de ideia. Nós é que mudamos pela nossa conveniência, e aí saímos a bater a cara em portas fechadas. Quando acontece isso é porque nós esquecemos que Deus continua tendo um sonho para a gente, e quer que nós participemos desse sonho. O que temos que fazer? O que Isaac aprendeu com seu pai Abraão é que assim como ele obedeceu, versículo 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Foi isso que ele aprendeu com seu pai. Eu entendo e não tenho dificuldade nenhuma de entender isso, que a nova geração que virá a partir de agora vai ser uma geração muito mais abençoada do que a nossa, muito mais abençoada. Eu digo isso para os meus filhos até hoje: filhos, vocês têm que ser melhor do que o pai e a mãe. Vocês só têm um caminho, o caminho de vocês é a multiplicação e a bênção. Aí eles olham, já sabem, né? Tanto que eu vi, já acostumaram. Ah, é, pai, é assim? É, sabe por quê? Porque o Jesus que eu conheci já grande, você conheceu no ventre da sua mãe. Você já é abençoado desde o nascimento. Ocupe o seu lugar, cabe os seus postos, seja uma bênção. E é o que eles estão vivendo. É o que eles estão vivendo. Ou seja, com isso, eles estão vivendo uma vida muito mais simples do que eu vivi. Eles têm menos problemas e eles desfrutam mais da fonte da água da vida. Aquilo que eu já aprendi já grande, que a Maria já aprendeu já grande, eles já sabem desde a eternidade. Eles sabem que Deus tem um plano para eles, tem um sonho para eles, e eles agora estão fazendo parte desse sonho. Homem de Deus, descubra esse sonho, vive esse sonho, fale para os seus filhos, deixe os seus filhos serem abençoados e se multiplicarem, crescerem e sejam fortes na terra. Deus vai fazê-los homens e mulheres fortes para a glória do Senhor.
conquistadores, guerreiros. Amém? Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. As irmãs querem orar por nós. As líderes, junto com a Marli, vão estar abençoando os pais nessa noite. Então a Marli já orientou, pessoal? As líderes, as cor-de-rosa, né? Então as líderes que estão de cor-de-rosa, por favor, se posicionem. E os pais vão, junto com o pastor, nós vamos lá para o fundo. E as irmãs que são líderes, se posicionem junto com a Marli. E nós vamos passar aqui num corredor onde nós vamos ser abençoados. E quando você estiver passando nesse corredor, lembre-se que Deus tem um sonho para você na terra. Quer te ajudar a realizar. Homens, por favor, pais, quem for pai, por favor, me acompanhe. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias